Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu resolvi gravar aqui esse pedacinho para que os irmãos possam ver o entardecer. Olha que coisa maravilhosa. E quero também que os irmãos saibam que hoje é o meu aniversário e eu estou muito, muito feliz por mais um ano de vida e por esse dia maravilhoso que o Senhor me deu. Bom, irmãos, então voltemos ao que interessa. O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Dívida Cancelada. Esse texto foi escrito pela irmã Érica Andrews. E a irmã Érica, ela é, deixa eu ver aqui, formada em jornalismo e missões. Ela é tradutora de estudos bíblicos para o Ministério Growth Bible Study. E ela é de Massachusetts, Estados Unidos, tá bom? O nosso texto de hoje está em Colossenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 23. Então, como os irmãos sabem, esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Não fui eu quem escrevi, eu só vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos ler o nosso texto bíblico. Diz assim, ó: portanto, já que vocês aceitaram a Cristo como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de escritura humana e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertos do poder da natureza pecaminosa. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. E no batismo, também foram ressuscitados com Ele, e por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo, antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. E porque eram não-judeus e não tinham a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo, Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou toda a conta da nossa dívida com os seus regulamentos, para que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e as festas da lua e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim, o corpo cresce como Deus quer que cresça. Amém? Então, vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço muito, muito, muito por mais este ano de vida. Eu te agradeço o privilégio que tenho de estar aqui com os meus irmãos, para que nós possamos aprender contigo sobre o teu sacrifício na cruz e aquilo que tu fizeste para pagar todas as nossas dívidas. Obrigada, Pai, nos torna pessoas melhores, que tenhamos o coração grato por tão grande amor. É em teu nome, Jesus, que fazemos esta oração. Amém. Bom, irmãos, então, o nosso texto chama-se Dívida Cancelada e os versículos que a irmã Érica escolheu são o 13 e o 14. E dizem assim: Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos eram contrárias. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Bom, anualmente tem uma igreja que lá no sul dos Estados Unidos que
entre em contato com o hospital a fim de pagar as dívidas dos pacientes que não têm condições de pagá-las. Eu fui procurar saber. E essa igreja é uma igreja luterana, chama-se Capital Hill. Então essa igreja ela vai lá nos hospitais e fala, olha, quem são aqui as pessoas que são pobrinhas demais, não vão conseguir pagar? E eles vão lá e pagam essas dívidas. Olha só que igreja abençoadora, né, irmãos? Eu fiquei maravilhada. Nossa, acho que essa é a função da igreja de Deus, né? Louvar ao Senhor com o apoio que pode prestar aos outros, com as suas atitudes. Então, essa igreja, assim que ela paga as dívidas dessas pessoas, elas mandam uma cartinha para essas pessoas dizendo, olha só, fica tranquila, sua dívida foi paga. E, presta atenção, a sua dívida foi paga, assim como Jesus Cristo pagou a nossa. Então, eles fazem uma coisa boa, eles são solidários, generosos e levam a pessoa a refletir sobre o amor de Deus, sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Nossa, eu achei isso fantástico, né? Minha irmã Érica diz que fica imaginando o alívio de cada pessoa dessa, como que ela se sente, né? Ao ser informada de que alguém pagou de graça a sua dívida e que a partir daquele dia ela não vai precisar mais carregar o pesado fardo do seu débito. E eu, por curiosidade, fui dar uma olhadinha também como que é a assistência médica lá nos Estados Unidos, né? Porque aqui a gente reclama, fala que o INSS é ruim, que o SUS, que não sei o que lá. Só que lá, eles não têm assistência médica como nós. Então, para você poder usufruir dos serviços médicos, só se você for muito pobre, maior de 65 anos, assim, miserável, abaixo da linha da pobreza. Senão, você não tem nenhuma chance. Então, mais ou menos, para você curar uma perna quebrada, eu fiz a conta lá, dá uns 45 mil reais. E se você ficar 3 dias hospitalizado, você gasta em torno de 180 mil reais. Então, irmãos, não é mole não, né? Imagine o alívio que essas pessoas sentem. Agora, imagine se a gente tiver noção do que foi que Jesus Cristo fez por nós. Então, no versículo que a irmã Érica escolheu, tá escrito assim, essa expressão, escrita de dívida. E ela explica que era um termo comercial greco-romano em que um devedor declarava de próprio punho quanto que ele devia. E eu também descobri que não é só para um devedor. Também essa expressão também se usava na Grécia para quando havia um criminoso, ele ia para julgamento e, por exemplo, ele roubou, matou, enfim, tudo que ele fazia, isso ia ser escrito nessa escrita de dívida. Então, lá naquela escrita ia todos os delitos e eles eram registrados naquele papiro, né? Que era conhecido como cédula de dívida ou escrito de dívida. E aí ele ia para a cadeia ou recebia os açoites, enfim, ele recebia a pena que ele merecia. E depois de cumprida essa pena, o juiz responsável pela soltura desse preso pegava a cédula e riscava toda, especialmente na parte onde estavam escritos os delitos, os crimes que ele havia cometido. E no rodapé, ele escrevia tetelestai, que quer dizer pronto, não deve mais nada, está consumado. E, se os irmãos se lembrarem, essas foram as últimas palavras de Jesus Cristo, né? Quer dizer, quando o juiz escrevia tetelestai naquela cédula de dívida ou escrito de dívida, isso queria dizer que aquele criminoso estava livre de qualquer coisa, ele já tinha quitado a sua dívida e agora ele podia desfrutar de paz e de liberdade. Poxa, irmãos, eu fico pensando que coisa maravilhosa é essa, né? Então, aqui, Paulo utiliza essa expressão em comparação à dívida do nosso pecado, que foi cancelado por Cristo na cruz. Então, é como se Cristo tivesse levado o nosso papiro lá, a nossa escrita de dívida e ter colocado lá na cruz. E estava consumado, estava quitado. Então, lá no versículo 13, diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou
todas as transgressões. Então, não é porque a gente é bonzinho ou porque a gente tem práticas religiosas legais que a gente vai alcançar o favor de Deus para que os nossos pecados sejam perdoados. Isso você pode conferir lá nos versículos 16 e 17. Eu me lembro que recentemente eu recebi de uma pessoa uma mensagem no WhatsApp que dizia assim: não há salvação, sem a caridade não há salvação. E geralmente eu não costumo retrucar, mas esta frase eu não poderia deixar passar, né? Porque não existe salvação em nenhum outro que não em Jesus Cristo, né, irmãos? Então nós temos que ter essa consciência. Só Ele foi capaz de dizer que estava consumado, que a gente não estava devendo nada, porque Ele morreu, Ele sofreu, Ele ressuscitou por nós. Então nossa dívida perante Jesus, perante Deus, ela é cancelada pela graça. Não porque a gente mereça, mas porque Cristo fez isso por nós. Então a única coisa que a gente pode fazer é a gente se arrepender e se voltar para Deus. Porque está escrito lá em Atos 3,19: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam condenados, seus pecados sejam cancelados. Então, irmãos, e é importante também que a gente tenha em mente que ter os pecados perdoados nos traz segurança. Então nós não podemos reforçar alguns cristãos que ficam inseguros com relação a serem perdoados ou não, porque acham que foram muito maus, que fizeram coisas muito erradas, e eles têm a impressão que tem que ficar sempre orando a respeito daquilo, sempre procurando fazer coisas boas para que realmente sejam perdoados pelo Senhor. Então, a palavra de Deus nos orienta não a sentir o perdão, mas crer no perdão. Nós temos que crer no perdão, saber que Cristo já nos perdoou. E quando Ele estava lá na cruz, Ele estava carregando todos os nossos pecados. Então, não é uma questão de sentimento, é uma questão de fé. É preciso que nós tenhamos fé. Então, se você que está me ouvindo agora ainda não confessou a Jesus Cristo, que crê que Ele pode salvá-lo, resgatá-lo de uma eternidade apartado de Deus, faça isso hoje, meu irmão. Vá para um cantinho lá e converse com Jesus Cristo e diga: Senhor, eu creio no seu sacrifício da cruz. Eu creio que só o Senhor pode me salvar. E para nós que já cremos em Jesus, já confessamos com a nossa boca, que sabemos que fomos perdoados por Ele, que possamos buscar a santificação a cada dia, para nos tornarmos cada vez cristãos melhores e possamos nos aproximar mais daquilo que o Senhor tem planejado para a nossa vida. O nosso manancial termina assim: não carregue o fardo da religiosidade em busca de alcançar o favor de Deus. Sua dívida foi cancelada por Cristo. Viva para a glória dele. Então, irmãos, lembrem-se sempre disso. Jesus triunfou na cruz. Não é por boas obras, não é por nada que nós possamos fazer. Não é por nossa religião, não é por nada. É só pelo sacrifício de Jesus Cristo. Só Ele pode dizer tetelestai. Está consumado, acabou. Ele já pagou todas as nossas dívidas. Amém? Bom, meus irmãos, então eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa aniversariante, ó. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.